Pois é, Silvio, eu procurei muito e não encontrei. Aliás, o que eu encontrei foi uma decisão do próprio presidente do STF atual, o ministro Fux, dizendo que não há poder moderador quando ele rechaçava a ideia de que as Forças Armadas pudessem exercer esse papel. O que nós vimos em Portugal é muito grave, né? E mais grave ainda talvez seja o ensurdecedor silêncio de boa parte da velha imprensa. Né? O que nós temos ali, em português muito claro aqui para os nossos telespectadores de domingo, é uma confissão de uma inconstitucionalidade, de um golpe, de uma usurpação de um poder legítimo que pertence ao Legislativo e ao Executivo, e que o Supremo Tribunal Federal, por se considerar acima dos demais poderes, ignorando a independência e a harmonia e o próprio mecanismo de freios e contrapesos, se coloca, então, como alguém que precisa controlar. E o ministro Toffoli ainda citou como exemplo, né, a pandemia, que nós já discutimos em outras ocasiões aqui, que de fato houve ali um esvaziamento dos poderes do governo federal e que foram delegados, então, para prefeitos e governadores adotarem, inclusive, medidas bastante draconianas, autoritárias e inconstitucionais. Precisaria ali de um estado de sítio, de alguma coisa que só o presidente da República poderia decretar com a aprovação, com a aquiescência do Congresso. Então, tudo aquilo que nós já sabemos, que o Brasil vive uma deformidade incrível em relação aos poderes, o equilíbrio está desfeito há muito tempo, decisões monocráticas de alguns ministros do Supremo perseguem adversários políticos, criam leis novas, criam conceitos jurídicos que são verdadeiras aberrações, como, por exemplo, o flagrante perpétuo em vídeo. Né? Então, ignora a imunidade parlamentar de deputado, cria inquérito absurdo, o próprio ministro Toffoli, que, vamos lembrar, não precisa, né? Mas é aquela coisa, era advogado do PT, tentou 2 vezes ser juiz concursado e não conseguiu. E depois, quando foi indicado e sabatinado, entre aspas, por um congresso sob mensalão e petrolão, e, portanto, aprovado, não se considerou impedido de julgar o próprio caso do mensalão envolvendo seus velhos companheiros. Então, tudo isso é uma grande loucura, é uma insanidade que estamos vivendo no Brasil hoje. E, de novo, né, as pessoas atentas e que, por exemplo, acompanham aqui nosso programa, já sabem há muito tempo, né, dessa hipertrofia do arbítrio, do abuso de poder por parte do STF. Agora, quando vem uma confissão de um dos ministros e seguida do silêncio, do desinteresse de boa parte da imprensa, que acha isso normal, né? Vamos por outra pauta, vida que segue. Quer dizer, uma mudança de regime político no Brasil que não teve plebiscito, que não está na Constituição, que ninguém do povo delegou ou outorgou esses ministros do STF com esse tipo de poder, e é um golpe às claras, e fica por isso mesmo. O que me causa espanto é isso. Nós sabemos, no fundo, que estamos vivendo, sim, em togaquistão, né, como andou circulando pelas redes sociais. E nesse convescote dos togados em Portugal, que é um lugar que o Gilmar Mendes me parece preferir ao próprio Brasil, né, ficou, de novo, não só escancarado, como houve uma confissão. Então agora é oficial, está instaurado no Brasil o regime de togaquistão.